Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Caparibe e hoje são 14 de 1 de 2026. Eu venho com esse vídeo porque eu retirei o vídeo anterior em consequência de que eu não sei por que aconteceu muita interferência no microfone. E então, em respeito a você, eu cancelei, excluí esse vídeo, né? Eu sei que não sai da internet, mas em respeito a vocês, meus ouvintes, eu prefiro fazer outro. É evidente que não será igual, porque a gente muda de ideia, né, a cada minuto. E eu tenho certeza que o que eu falei no vídeo anterior não será igual ao que eu falarei agora, mas eu espero manter uma linha. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, ao meu irmão, minha irmã, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários, né? Obrigado aos 914 inscritos, obrigado às 20 pessoas que visualizaram o meu último vídeo e que também a nossa proposta continua. Até o dia 30 nós ultrapassarmos 1.000 inscritos, que é o dia do meu aniversário. Se não ocorrer, nós vamos estabelecer outra meta para 2020, para o restante de 2026. Hoje não tem agradecimento, que ninguém se inscreveu. Mas é o seguinte, o título de hoje eu vou falar assim, né? Crises de poder, alianças políticas e conflitos globais. Quem pagará o preço? Eu vou fazer aqui no calor, se eu começar a suar, não é nada não, é porque está quente, mas eu não quero ligar o ventilador faz muito barulho. Bom, eu pedi auxílio ao chat GPT para construir um editorial, mas as demais observações são minhas, tá? Eu só pedi auxílio para um editorial que acho que fica mais educado, fica mais assim. Então eu vou ler o editorial que tem, repito, o auxílio do chat GPT. Os acontecimentos recentes revelam um cenário de profunda instabilidade política e institucional, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Alianças estratégicas, crises financeiras, disputas internas e conflitos armados mostram como decisões de poder, muitas vezes tomadas longe da população, acabam recaindo diretamente sobre o cidadão comum. A análise crítica desses fatos é indispensável para compreender o presente e antecipar os riscos que se desenham no futuro próximo. É uma verdade isso, né, gente? As decisões políticas que estão sendo tomadas, principalmente em Brasília, elas não têm nenhum respaldo na população. Os governantes pouco se lixam para o povo. Eles não estão nem aí para o povo. Você vê esse Congresso que nós estamos assistindo há 3 anos. Eles não votaram uma lei, né, que diga respeito ao benefício para o povo. Só ficaram discutindo anistia, anistia, anistia para Jair Messias Bolsonaro. Então, realmente, quem paga essa conta somos nós. Falta de saúde, falta de educação, falta de segurança pública e tudo, né? Se eu não prometi, eu prometo que farei sempre uma varredura nos jornais da Paraíba para nós discutirmos a política da paraibana. Eu sou fã daquele estado, gosto muito da Paraíba. Meu pai era paraibano e em homenagem ao meu pai eu preciso de acompanhar. Confesso a você que estou andando meio desatualizado, mas me chamou a atenção aqui a questão da Paraíba e eu vou incluí-la no meu rol de observações. Vamos lá, eleições na Paraíba, né? Trata-se, claro, 99% disso é a questão do Lula, né? Como vocês sabem, o presidente Lula enfrentou, né, interferiu junto ao Tribunal de Contas da União para amenizar a crise com o Banco Central a respeito da liquidação do Banco Master, que é a onda do momento. Segundo a coluna do Estadão, no dia 13 de janeiro de 2026, o Partido dos Trabalhadores, na Paraíba, apoia a reeleição do senador veneziano Vital do Rego, que é irmão do presidente do Tribunal de Contas da União, né? Embora esse apoio político já tivesse definido, ou seja, não foi por causa do Banco Master. A decisão de apoiar veneziano Vital do Rego, que é de uma tradicional família pernambucana e com a ramificação na Paraíba, que é a família Heráclito do Rego, Francisco Heráclito do Rego, um dos coronéis do Nordeste, mais famosos do Nordeste. Esse menino deve ser bisneto de seu Ernesto do Rego,
acho que esse Ernesto do Rego era filho do Francisco Heráclito do Rego. Embora esse apoio político já estivesse muito antes definido, né, conversa sobre o Banco Master. O episódio reacendeu questionamentos sobre a proximidade entre decisões institucionais e instituições políticas. Não dá para confundir a pessoa do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas da União, que tem a obrigação, tem como princípio básico fiscalizar, apurar e apontar a contabilidade da União de todos os seus órgãos. Não, o Tribunal de Contas está interferindo no Banco Central. Não, não é interferência, não trata-se de interferência. É obrigação do Banco Central a apresentar suas contas ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é o órgão responsável pelas auditorias de todos os atos administrativos da União Federal, dos estados e, claro, que dos municípios, quando envolve dinheiro público. Tem os tribunais estaduais, em alguns municípios, inclusive Tribunal de Contas dos municípios, acho que só 2, São Paulo e Rio de Janeiro. O pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também concorre ao Senado. E ao que tudo indica, né, na Paraíba, o apoio de Lula terá 2 palanques, né? O Lula terá 2 palanques, um pelo lado do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara atual, e o seu pai quer ser senador, e também o outro que será do Vital do Rego, né? O venezuelano Vital do Rego. Da mesma forma como parece que ocorrerá em Pernambuco, né? Tendo em vista que a governadora Raquel Lira, que saiu do PSDB e foi para o PSD de Kassab, também deverá apoiar Lula. Mas João Campos, que é o futuro governador de Pernambuco, não tem medo de errar. Se errar, me perdoe, mas é o próximo governador. Raquel Lira vai perder essa eleição. Ela podia ser candidata ao Senado, que ela teria quase assegurado uma vaga, mas se ela insistir em ser candidata a governadora, ela vai perder para o filho de Eduardo Campos, né? Bisneto de Arraes. A oligarquia Arraes de Alencar permanecerá durante muitos anos em Pernambuco. A família Lira, a tradicional família política pernambucana, que concentrou-se em Caruaru, né, que está quase se extinguindo. Os jovens só têm liderança política que eu respeito muito e a considero muito, é a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Eu acho que é a última política da família Lira que se sobressairá no cenário político nacional, né? Então, ele vai, com certeza, o Eduardo Campos será o próximo governador de Pernambuco, assim como na Paraíba, Lula terá 2 palanques, iguais parece que na Minas Gerais. Vamos lá, Lula desiste de dividir o Ministério da Justiça. Há um folclore que foi feito no governo Michel Temer, que é criar o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Mas tem Ministério dos Direitos Humanos e Ministério do Direito Racial, né? Não é esse não, mas é parecido. Gente, são as mesmas coisas. Os direitos humanos engloba tudo. Não precisa de ter um ministério especial para defender a raça, racial, não. O Ministério dos Direitos Humanos já abrange tudo. Mas é cabide de emprego, tá? Então o Lula, ele não quer, na verdade, investir em educação, em segurança pública. Ele está perdido. A pauta de segurança pública é uma pauta perdida. Não só do governo Lula, mas do governo Bolsonaro, do governo Temer, que vem há muitos anos. A negligência de segurança pública, porque a segurança pública afeta muito o pobre, na ponta do sistema. Aí quando o governador do Rio de Janeiro quer resolver o problema, quer aparecer na mídia, ele manda uma liderança política, vai lá no morro, mata 121 pessoas e ele diz que a operação foi bem sucedida. Essa é a segurança pública no Brasil, quando a gente sabe que não é, né? Mas a direita no Rio de Janeiro mata 121 pessoas e diz que a segurança pública está perfeita. Não é isso. Mas Lula deve muito sobre segurança pública, mas ele vai fugir no debate político de 2026, com certeza. Então ele não criará o Ministério da Segurança Pública, porque ele não quer abrir um leque muito grande porque tem fragilidade, tem erros monstruosos. O ministro da Justiça, Lewandowski, saiu, ótimo. É um grande ministro, tenho por ele grande respeito e profunda admiração pelo seu saber jurídico.
No entanto, fez pouco. Por quê? Porque não tem recursos, né, no Ministério da Justiça. Aí a tal da PEC, da segurança. Gente, a PEC não vai trazer nada de novo. É como esse projeto que esse deputado agora da anistia, o deputado de São Paulo, que era secretário, que ele foi expulso da polícia porque matava demais. Eu esqueci o nome dele agora. Foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi para assumir o mandato para deputado federal, num dia fez um relatório, um absurdo. Mas tudo bem. Essa PEC da segurança, ela amplia apenas a competência da Polícia Federal, que já é muito boa. A Polícia Federal presta um grande serviço ao país. Acho que é uma das instituições que merece o maior respeito. Acho que hoje nós admiramos mais a Polícia Federal do que o Banco Central, do que os Correios, como era antigamente. Que antigamente tinha duas instituições que o povo brasileiro confiava, o povo brasileiro zelava, eram os Correios e o Banco Central. Só que hoje os Correios, se sabe, falido, né? Não tem nada. Então o povo já nem lembra mais dos Correios e o Banco Central está envolvido nessa questão do master. Mas a Polícia Federal, graças a Deus, ainda presta e prestará durante muitos anos um bom serviço ao povo brasileiro. Da mesma forma que a Polícia Rodoviária Federal. Então não adianta só criar uma PEC e ampliar, tem que ter investimento em infraestrutura, educação dos policiais, remuneração dos policiais, acabar com a corrupção nas polícias militares. Não estou aqui decretando. Não, gente, a corrupção, os governadores não controlam mais as polícias militares. Isso é público e evidente. Bolsonaro conseguiu, né, criar com a tentativa de golpe de Bolsonaro, ele criou um clima de insatisfação, as polícias militares não têm mais o controle dos governos estaduais. Então a segurança pública é cheia de problemas, né? Infelizmente, é uma questão que o presidente Lula não pautará na sua campanha para 2026. Lula, ainda é cedo, né? Mas os bolsonaristas cobram a ação de Tarcísio de Freitas, né? Segundo a Folha de São Paulo, na edição de 13 de janeiro de 2026, parlamentares bolsonaristas demonstram revolta e cobram o maior empenho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Uma ala do bolsonarismo ameaça classificar Tarcísio como traidor caso ele não manifeste apoio firme, público e inequívoco a Flávio. Nesse cenário, o governador poderia tornar-se alvo de artilharia política do grupo. As pesquisas indicam que Tarcísio de Freitas apresenta uma pequena vantagem eleitoral em relação a Flávio Bolsonaro. Ainda assim, a desistência do filho do ex-presidente parece improvável, o que tende a prolongar as tensões internas no campo bolsonarista. A própria Michele Bolsonaro já fez uma declaração óbvia que apoia Tarcísio de Freitas e não o seu enteado, né? Vamos dizer assim, né? O Flávio Bolsonaro. Bom, gente, eu tenho aqui uma restrição e um elogio a Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele deixou um legado político, né? Aqueles 20% dos saudosistas da ditadura militar, os malufistas, né? A Arena, depois a PDS, por final uma parte foi para o PFL, que hoje é o DEM, que foi o DEM, que hoje parece que se filiou à União Brasil, né? Essa confusão partidária. Então, quem defende Bolsonaro é que é o golpe de Estado. Ele acha que a ditadura militar não teve corrupção, mas foi o período mais corrupto, mais sangrento, mais doloroso da nossa história, né? Haja aquele livro Nunca Mais, né? Brasil Nunca Mais, que tem a história, recomendo que todo mundo leia, né? Então, esses 20% vão ficar com a família Bolsonaro, é chamada bolha, né? E, de certa forma, o Flávio Bolsonaro tem razão pelo seguinte, porque digamos que o Bolsonaro, isso é uma teoria de um professor chamado professor Leonardo, de São Paulo. Eu sigo o canal dele, mas a teoria dele é muito boa. Ele diz o seguinte, se o Tarcísio de Freitas ganhar em 2000, disputar a eleição como presidente da República, mesmo tendo Michele como vice, e ele vencer, em 2030 ele quer concorrer novamente, porque tem direito a mais 4 anos. Se ele, Tarcísio, perder, ele sai como líder da oposição e se fortalece para concorrer novamente em 2030, que ainda é um jovem. O Tarcísio Freitas é um homem novo, né? Aí o que Flávio faz? Flávio quer resgatar
vamos dizer assim, esse legado de Bolsonaro, como assim? Eu me candidato em 2026, sei que eu vou perder para o Lula, mas posso ganhar. Se eu ganhar, ganhei, se perder, perdi, mas eu me coloco como líder da oposição e uma continuação da família Bolsonaro. Porque se a família Bolsonaro não disputar 2026, não disputar 2030, é a extinção da política. Eles vão embora, né? Porque eles estão fazendo uma imagem de Bolsonaro, aquele Bolsonaro imexível, imbrochável, do 3 is, que eu me esqueço de um terceiro, desaparece. Porque Bolsonaro agora é um manco, é que cai, quebra a cabeça, só vive com azia, só vive com soluço. Vocês estão mostrando o Bolsonaro fragilizado, destruído, quase morto. E um líder político não pode ser. Ele tem que estar forte no palanque, correndo, pulando, como é imbrochável, imexível e tem outro nome lá, né? Esse Bolsonaro desaparece. Mas o Flávio tem razão em manter esse direito dele, né? De querer disputar a eleição, né? O povo, outro assunto ainda dentro do... Né, o povo de Brasília pagará a conta. Segundo a reportagem do Estadão, do dia 14 de janeiro, portanto, de hoje, né, o Banco Regional de Brasília deverá receber aportes do governo do Distrito Federal para cobrir eventuais prejuízos decorrentes da aquisição de títulos do Banco Master. Para se ter uma ideia, esse valor equivale a mais de 12 bilhões de reais, tá? Que o povo de Brasília pagará. Porque, na prática, essa conta é nossa, né? O governador Ibanez, vai continuar rico, como todos os empresários, o dono do Banco Master vai continuar rico, porque no Brasil só as empresas é que são pobres, é que pagam a conta. Os empresários, eles separam o capital da pessoa física e o capital da pessoa jurídica, tá? São dois institutos jurídicos diferentes. As empresas do Ivorcar não têm capital, não vão pagar ninguém, vão dar um calote. Mas a riqueza de Ivorcar não vai ser mexida. Da mesma forma com a despesa do governador libanês, né? Ibanez Rocha, lá de Brasília. Ele vai continuar rico, vai ser candidato a senador, pode ganhar e ficar 8 anos no Senado, né? E assim a vida continua. Quem paga essa conta, mais uma vez, é o pobre. É o ministro da Fazenda, não posso deixar de lembrar aqui, o ministro da Fazenda declarou, o Fernando Haddad, que essa crise do Banco Master poderá se tornar o maior escândalo da história do sistema financeiro brasileiro. Isso é uma pena, né? É uma pena. Vamos lá, agora notícias internacionais. O presidente de Cuba nega negociações com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump deu uma declaração dizendo que tinha uma negociação com Cuba e que era que melhor Cuba aceitasse, porque senão ele ia intervir em Cuba, acabar com Cuba e derrubar o governo de Cuba. Eu já falei várias vezes aqui que a frustração do americano é que desde 1959 eles tentam derrubar o governo de Cuba e não derrubam. Não estou torcendo não, tá? Para que derrube, não. Mas acho que o povo de Cuba merece respeito, tem uma música linda, tem charuto, tem cana. O povo de Cuba tem uma música linda, eu sou apaixonado pela música cubana. E o povo de Cuba tem soberania, o povo de Cuba merece respeito. Quem tem que encontrar uma solução para Cuba é o povo cubano e não um hipócrita, um criminoso como é o Donald Trump. O Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, afirmou que, caso o presidente norte-americano deseje abrir negociações com aquele país, elas deverão ocorrer dentro dos limites do direito internacional e do respeito à soberania do país. Está prontamente de acordo. Gente, agora Maduro caiu por incompetência militar. Segundo o Hugo Chávez e o próprio Maduro, alegavam que a Rússia fornecera à Venezuela armas e sistema de controle que seria cada vez mais difícil dos Estados Unidos o atacarem. Só que foi muito fácil, eu nunca vi uma coisa tão fácil como foi os Estados Unidos entrarem lá no quartel-general e destruir e quebrar as portas e levar Maduro e sua esposa para os Estados Unidos. Mas segundo informação, é que esses equipamentos existiam, mas estavam todos desligados, ou seja, é muita incompetência. É como no Brasil. O Brasil conhece, compra o Hospital Regional de Brasília comprou o aparelho mais moderno do mundo em imagens.
vai lá, está arquivado, tá paralisado, não liga, porque falta uma peça, foi feita uma concorrência errada, o parafuso veio menor. Quando você vai ver é 4, 5 anos. Aí quando liga aquela máquina já está obsoleta, já não serve mais para nada. Lamentavelmente, tem milhões de máquinas compradas que era para beneficiar o pobre e estão quebradas, queimadas e esquecidas nos porões dos grandes hospitais, dos grandes ministérios, por incompetência, porque não faz caso, eles não se preocupam, porque quando é para atender o pobre é um lixo. Mas agora, os militares da Venezuela vacilaram, foram incompetentes quando não ligaram os equipamentos, porque deixaram que os Estados Unidos invadissem Cuba de uma forma muito rápida. Vamos lá. O Irã continua a me preocupar, ou preocupar o mundo, né? Segundo o Estadão de hoje, né, 14 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou os manifestantes iranianos a continuarem com os protestos, de gente prometendo ajuda. Eu não acredito em Donald Trump. Mas a crise no Irã já teria provocado aproximadamente 3.000 mortes. É muita gente morrendo, né? A luta do povo iraniano por liberdade e dignidade merece a nossa solidariedade universal. É evidente, eu não estou aqui dizendo que não. O povo iraniano, o povo que sofre desde 1979, quando houve essa revolução dos ayatolás, né, que implantaram lá, eles são os deuses, né, eles perseguem, não respeitam direitos humanos, perseguem principalmente as mulheres, que ainda são, dependendo dos crimes, ainda são apedrejadas, né, no meio da rua. É uma tragédia a situação no Irã. O Irã passa por uma crise política muito grande, o Irã passa por uma crise de seca muito grande e uma de super desvalorização da moeda. Não sei, eu não sou um especialista em economia. Agora, o Irã é um país muito grande, tem um poderio militar muito grande. Então, os Estados Unidos, acho que é preciso abrir o olho. Não adianta ele querer atacar, mesmo sabendo, né, que Israel, porque Israel e os Estados Unidos são contra o Irã, ali naquela região, mas deve ter outros países também contra o Irã. E estão doidos para derrubar o Irã para trazer hegemonia para o poder americano. Só que ele não pode, os Estados Unidos não podem esquecer que o Irã tem o apoio da Rússia, se eu não me engano, da China e da Coreia do Norte. São também potências, inclusive com bombas nucleares. Então é preciso que a gente não torça para uma briga. Não, eu não quero guerra no Irã, porque essa guerra no Irã é muito triste e é muito perigosa para o mundo, né? Bom, agora, gente, a conclusão aqui. Eu vou concluir já, eu gastei 30 minutos no anterior, mas deu muita microfonia, eu tive que desligar e refazer. Agora eu vou fazer aqui o seguinte. Também com a ajuda do ChatGPT, eu vou à leitura, né? Depois, no final, eu dou uma opiniãozinha só para registrar que eu também tenho opinião. Porque a gente não pode deixar com o ChatGPT não, porque senão a gente fica viciado. O ChatGPT, a gente é muito bom, mas a gente precisa de pensar. A gente precisa de não é pegar tudo pronto. É a gente interpretar, é a gente colocar a nossa opinião, colocar a nossa mão, colocar a mão no fogo, como diria minha avó. Vamos lá. Conclusão. Os fatos aqui expostos demonstram que crises políticas, econômicas e militares não surgem de forma isolada. Elas resultam de escolhas e omissões que quase sempre recaem sobre a população. Cabe ao cidadão manter-se atento, crítico e consciente, pois o custo das decisões de poder raramente é pago por quem as toma. Como eu falei, né, o governador do Distrito Federal deu esse prejuízo de 2 bilhões ao povo do Distrito Federal, mas ele continua rico. O dono do Banco Master deu esse desfalque no povo, milhões de títulos que não vão ser honrados, mas ele continua rico. Então, não adianta o brasileiro ficar, eu não voto, eu não quero tomar. Não, nós precisamos de emitir opinião. Nós precisamos de ter lado, nós precisamos de ter... Gente, é um direito sagrado a nossa liberdade de expressão. Não a liberdade de agredir, a liberdade de xingar. Não, essa liberdade não. Mas a liberdade de cobrar do prefeito, cobrar da autoridade, o cumprimento da lei é um dever nosso. E nós temos um poder absoluto que é o voto.
Você não sabe como o voto é fundamental. É com o seu voto que nós temos 513 parlamentares em Brasília, 81 senadores em Brasília. Quantos? 25, 49 deputados estaduais em Pernambuco, 25 deputados federais pernambucanos e 3 senadores, que fomos nós que o elegemos. Ah, eu não votei, anulei o voto. Você, com o seu voto nulo, elegeu. Se você tivesse votado em A ou B, provavelmente aquele deputado sem vergonha, comprado, vendido, corrupto, não teria entrado porque você tinha votado no candidato diferente. Mas quando você não vota, quando você anula o voto, você diz, eu não quero participar da decisão política, todos nós temos a obrigação de participar da vida política do nosso município, que é a base. Nós temos que decisões na nossa família, que é o núcleo básico, é como se fosse o centro, né? O pequeno lá, né? O núcleozinho geral, que é a família. Da família vai para a rua, da rua vai para a vila, da vila vai para o distrito, do distrito vai para o município, do município vai para o estado, do estado vai para o federal. É assim que funciona. Nós somos os donos do Brasil. Não podemos, eu não quero saber disso. Não, porque esses erros, cara, um governador não pode investir. Ele sabia que o BRB, o Banco Master ia quebrar. Porque ele estava negociando desde março. Ele estava tentando comprar um braço do BRB, do Banco Master. Ele ia injetar. Agora, qual o interesse? Eu não sei, ele vai morrer, eu não tenho provas. Quanto o governador de Brasília levou nessa história? Se levou, se não levou. Só que ele quebrou 12 bilhões de reais, deixou o povo de Brasília mais pobre. Da mesma forma, é governador de Pernambuco, é governador de Sergipe, é governador da Paraíba, de onde fosse tomar uma atitude dessa. E as omissões, como eu falei no início desse vídeo, os deputados estão 3 anos discutindo uma única coisa em Brasília, que é a lei de anistia para tirar Jair Bolsonaro da cadeia. Quando a gente sabe que 52% da população diz que Jair Bolsonaro está preso porque cometeu os crimes e acabou. Então a gente precisa de ter opinião, né? Quando eu contribuo, de que maneira? Eu me coloco na posição de cidadão participante, porque são 716 vídeos aqui, sempre buscando me informar, levar conhecimento, tentando modificar a opinião das pessoas. E com certeza eu já ajudei muita gente a se alterar, a repensar diferente. Tenho certeza disso. E continuarei fazendo enquanto puder. Eu não posso me omitir. Eu não posso me calar. Com medo do prefeito, com medo, não, eu não falo isso porque eu tenho medo de Zeca. Não falo isso porque eu tenho medo de Jânio. Não! Ambos são, Zeca e Jânio são os líderes políticos de Taquaritinga do Norte. Ambos podem ser meus amigos. Se eles não gostam de mim, não é meu problema. Eu não os ofendo. Agora, se eles fizerem alguma coisa errada, eu os critico, porque eu defendo que a lei orgânica do município de Taquaritinga do Norte, a Constituição de Pernambuco é a Constituição brasileira. Então a gente tem uma coisa básica, nós temos o voto. Então eu quero um cidadão atento, um cidadão que cobre educação, que cobre saúde, que cobre transporte para o nosso município. Nós não podemos viver no desprezo que nós vivemos em Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade com 100 mil habitantes não tem transporte público. Uma cidade que tem um transporte precário, um ônibus de hora em hora para Caruaru somente, e a gente cheio em Toyota sujo, poeirento, misturado com tudo que não... Isso não pode acontecer. Mas você está criticando os toyoteiros? Não, daqui a pouco eu vou pegar um Toyota, só tem ele, não posso fazer nada. Mas Toyota não ficou para ser transporte coletivo. Como moto, táxi aqui, que serve para tudo, não serviu para ser táxi. Mas aqui é tudo. Por quê? Porque o Estado abandona o cidadão. A cidade de Santa Cruz é uma cidade suja, uma cidade imunda. Por quê? Porque o prefeito é amigo das pessoas que têm terreno, joga toneladas e toneladas de areia, de concreto, de resto de obra no meio da rua e não tem punição. As ruas não são sinalizadas. Isso é culpa nossa. Porque a gente deixa, o prefeito ele pinta os meios fios, mas não coloca uma placa na rua dizendo que rua é aquela, o nome da rua. Isso é uma falta de respeito, porque o cidadão precisa saber aonde está e se localizar. Ok, gente? Muito obrigado. Esse editorial foi cumprido. Falei demais, viu? Mas até sexta-feira, um abraço para todo mundo.